que é o Apocalipse, o que é Apocalipse, Apocalipse ou Apocalipse, sobre Apocalipse, subapocalipse, né? Até onde causa e efeito levam, né? Estar submetidos às singularidades, ressingularidades, sobre repetitíveis afins, né? É a impostação da verdade, né? Geralmente é deixada como naturalizada, né? Facilitada, que é a verdade em meio às probabilidades máximas, né? Quando exploradas alturas, profundidades, lateralidades, percebidas distâncias, né? Ou quando ao desquadrado da distância a quem observáveis fica, né? Impostar verdade subsistencial perante a sistêmica materializada, que justifica a Santíssima Trindade, o poder da criação, que radicaliza, justificar, né, preencher, remaciçar ou desmaciçar a quem justifique explodir e multidimensionalizar a quem justifique multiataliarizar, verdades sustentáveis com impostação perante a divinização humanizada, que mesmo a humanização divinize ou justifique a escolha, o poder da escolha, o valor da constante, né? O fracasso das variáveis, né? A quem justifique apontar arbítrio, usufruência, né? Deslinearizar, a dicotomizável, né? Não mais dicotomizável protocolaridade que se fizeram, né? O que é o desquadrado da racionalidade, né? O que é a impessoalidade da escolha temporal, né? Que dataram como escolha temporal deixada a quem justificar trabalho necessário, sacrifício compreendido, né? O que justificamos como ressurreto, ressussorível, de fato eternizado, que é a linearidade irrevogável, autofiançável, que projetaram como inafiançável, corruptível, né? O que é a datação incorrupta ou a linearidade que flexiona do nu ao vestido, justificarem redatação interinatingível, interdesinatingível perante temperaturalidade sistêmica, né? O poder correntista, poder correntista do que a coloidização física, datada como espacialidade estacionária, quem justifica a temporalidade compreendida, periodizações, estados periodizatórios, né? Sustentáveis aqui em máximas e mínimas, ou máximas e mínimas entre isolados, aqui em saturados, em tentativas de maioria, né? Entre espaço e desespaço, aqui em nada tudo, justificar nem Deus ou interdeus, interdesdeuses, né? É a impostação da inteligência monoteísta, literalmente sobre o monoteísta, que pré-materializa a capitalização como
preventiva, inclusive teorizante, a quem justifica instintivos não teorizados, fracassados em línguas, em traduções, o que vira o poder da prática achada, né? O que é a intersensoriação? Primeiro eu faço no outro para depois sentir em mim, primeiro eu sinto em mim, mas como fazer no outro, né? Que vira quem justificar intervenção, né? Pró-observalidade não acidental, não mortiferante, que é o platô da eternização infinitiva, que em que momentos atalho de mim se visa horizontadas inteligências, a quem justifique vertico-horizontáveis, né? Quando, num dado momento, precisa-se do campo aterrissado e plano, né? Vem da altura, vai da altura e fica constantemente na altura, o que vira topo e base? Ou, né, parar ou não parar no meio do caminho entre a quem atribuir energéticas, estáticas, dinamizadas, a quem justificar atividade, trabalho, coisas assim, né? Então, entre a quem justificar, né, a RNalização, a linealização probável, né, consecutivo, continuado temporal, atemporal, alternado, né, sei que sobre uma circularidade ou toda a conjuntura interna, quem justifique truncar de fora para dentro, de dentro para fora, quem datar tegumento permeável, a quem justifica essa sustentabilidade corpo-mente, alma, corpo, ou espírito-corpo, a quem justifique todas as questões e a compreensão das produções percebidas e não percebidas entre abstratualidades, a quem justificar materialidades complexas, apontar como vocacionalidades crescentes ou naturalizadas e o que vira departamentar maximizações crescentes ou decrescentes, a quem enxergue poder de carga e ressustentabilidade inteligente que se transfira, que se caiba em expectativa mútua ou literalmente individual, que vira o poder da singularidade sustentável como da repetição, a quem justifique fracasso ou não fracasso, sobre inafiançáveis inclusive, que vira revogalidade, o que vira básica e irrevogável, a quem justifique irrevogalidade, cultuar, né, amadorismos não pejorativizados, e poder apontar também força de trabalho, não necessariamente a quem datar força de trabalho, o arrastar entre vender e comprar, né, o que faz sustentar e recursar, não decadência, que vira correntismo de morte e vida, né? Céu e inferno, a quem pilares de extremos, né? Interpilarizar extremos, né? Inferno do frio, a celestiação do vago temperatural ilhável, né? Que é o quente das máximas, a quem justifica mudança de polos, dualidade de onda-partícula, qualquer coisa, né? A quem justifica em 24 horas, unilaterais de simultâneos, qual é o jogo, né? Qual é a questão quando elementos apresentam suas propriedades e dizer que constantemente inéditas são infinitivos, a quem justifique transição planetária de ir e voltar, de mudar de polo, né? O que vira essa coisa, inclusive impostada sobre campo perpetuativo de desclassificarem como nascem, pró-reclassificarem, né? Que é interessante se é o outro, se numa questão tal seria um completando ao outro. Né, o que virou a responsabilidade de pelo menos dois, né, o que vira alto um já nascido, a quem, né, o teorema de ovo, a galinha para, né, aqui tem o alien para, e quem são os ateus aterrizados? Bem respiram, né, entre a corrupção e tal, o que vira incongruente? Fidelizar,
falseabilidade fiel a todos, né? Que justificar a inteligência monogâmica e a repetição à beira do caminho, os novos relacionamentos que não sejam afiançados, ou anteceder essas questões como quem somos e como avançamos sem questionar o que vira transcendentar e não necessariamente o que vira herançar o direito de achado não é roubado, mas estava, e aí, né? Se não é meu, é seu, e quem pergunta e quem responde sobre as questões, né, anticriados é quem justifica criacionismos, dizer que a própria perpetualização humanizável, o que reveste a possibilidade divinizável, né, atribui-se em divindade a estática, a plenitude estática, não necessária de uns de fuder à vista, quem vira o fracasso a prazo, o bucho na barriga, né, o que entendem como perpetualidade e o que virou a quem classificarem prazeres atalhares, né, dizer que seu remédio está aterrizado é quem remédio dosagem, quando otimizar mais prazer e menos perpetuação, né? Escravistas, uns assim muito apontam, quando acham campos novos ou campos vazios, ou se assim um já fez, fica melhor para mim não me responsabilizar, né? Que é o padrão da maioria, inclusive nos cingidos heterossexuais, que ainda é um padrão, ou você acerta ou você não acerta, e não é justificável, né? Adotar, e pela lógica, existe alguma escolha que adotar e ter filhos descabidamente quando estéreis ou optam por serem homossexuais ou qualquer coisa, como olham ao redor, né? Como revelam-se quando uma coisa traz determinados pontos e o pilar, a radicalização, né, transcendental, o que é o ir e vir do um ou não sair do um, a quem justifique coisificados, né, aparentemente assemelhantados, quando as relações, inclusive o que vira compreender, amar a Deus sobre todas as coisas, paradoxo do Deus, nem Deus, o Deus ambicioso, né? Doa demais, se perdeu, como voltar, né? Entre os ladrões desconhecidos, né? Caso igreja e caso não igreja, contrapontar o fracasso de igreja, etiquetados de regimes políticos, quando a coisa é naturalizada, não é uma politização de naturalizações em trânsito, em regras, ou que é a linearidade de regra para trânsitos, compreensão de leis, né? Aterrizadas quando alturas e profundidades de alguns, nem olhando para o alto assim se fez, olhando para o alto assim se fez, só olhando por baixo também se fez. Aí todos chegam junto, o problema é todos chegando junto, como cabem no mesmo buraco, no mesmo céu, tem-se essas questões, em teoria de que já que morre vai tudo para o mesmo lugar, ou, né? Que a luta pela individualidade repadronizável, né? Que vira justificar erros e acertos quando nem de quatro, e até então fingidamente bípedes, em maioria inclusive achados. João vão com os outros, quando Maria foram com as outras, já que José, a quem Jesus, ou Deus de nem Deus de Deus, né? Então, minuciosidades do Apocalipse, ele é quando ele é um caos organizado. A quem não se organizou, é o fracasso do inferno, né? É um reverso caos que justifique reespacializar, transferência ou apresentação literalmente sobre inédita perante os deveres concluídos, deveres estados, deveres ganhados, como os direitos alcançados, independente de lá estava, aqui não estava, e assim mais adquirir, perante o que vira estimularem vocacionalidades departamentadas, ou que picotaram, né, onipresença perante a revelação
perpetuativa, que teria-se uniformidade entre homens e mulheres, entre a radicalização de Maria. Há quem justifique vem Deus, ou fica um lá, fica ali, ou num dado momento existe uma repilarização, multicapilarização que justifica a materialidade divinizatória como a divindade humanizável, questões entre, né? O que é aparentemente dizer que uma luz, literalmente, circula entre agudos e crônicos, entre condições planetárias, ou todo o modelo cosmológico infinitivo, que há quem justifique em direitos regularizados, transferentes e não necessariamente, né? Quando as propriedades estão, que farturas estão, as ortodoxias, os polimentos taxados modernizadores, verbos futuríveis. Então, quando já foi? Não, foi, mas eu foi. dei celular.